Velho Guerreiro, ao lado da Rita Cadillac, também está aqui conosco. A amizade das duas, olha, é uma grande amizade mesmo, né, Rita? 30 anos. 30 anos de amizade, para vocês terem uma ideia. Eu estou aqui também com o doutor Ademar Gomes. O Julinho estava falando tanto de orientação, que seria o que a Chacrete estaria precisando. Então, nada como ouvir um advogado da dimensão do doutor Ademar Gomes para que as coisas, né, sejam de fato bem orientadas. Muito boa tarde, doutor Ademar. Obrigada pela presença mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigada mesmo. E a nossa Chacrete querida, que eu vou dar oi para ela, já dei um beijinho lá, vamos dar oi aqui no ar. Tudo bom com você? Tudo tá bem? Difícil, mas tá indo, né? Tá tudo bem. Tá certo. Conta pra gente o que está acontecendo, porque aqui nós falamos em dívida, parece que não existe uma dívida. Começa a contar essa história pra gente do começo. Então, Sônia, é assim. Tá tudo correndo normalmente, só que os processos não andam. Tipo, Tá, o inventário- existem processos. Tem. Não, processo do inventário da minha mãe. Tá. Aí, no ano acho que de 2000, minha mãe já resolveu vender essa casa. Para dar a cada um a sua parte e ficar nisso. Entendi. Mas eles não aceitaram. Eles quem? Meus Seu sobrinhos, irmão? minha cunhada. Ah, tá. Porque meu irmão já havia falecido. Já havia falecido. Isso. Então, naquele rolo de vende, não vende, vende, esse processo foi para um lado, foi para o outro, lá não tinha alçada, não sei como é que chama, para poder resolver, voltou para cá, foi para a Liberdade, foi não sei para onde, e não acontecia nada com esse processo. Era um processo em que a sua cunhada e seus dois sobrinhos, Não queriam A vender. viúva do seu irmão e os filhos dele, que Isso. ficaram com a parte dele quando ele faleceu, não queriam vender. Não queriam vender. Tá. Então, a gente resolveu deixar o processo para lá. O processo automaticamente, acho que arquivou. Tá. Morreu. A gente nem lembrava mais disso. Desistiram de vender e pronto, é isso? E deixaram Dito pra lá. Isso, exatamente. Mas acho que são 14 anos que rolou esse processo. Tá. E, de repente, essa advogada deles Aham. retirou de novo esse processo, levou para o fórum Tá. e está cobrando simplesmente os honorários dela. É só os honorários dela que ela quer, 82 mil e alguma coisa. Mas do nada assim. Tá, mas Como é que você vai então arrumar? quem tá processando, que pague. Não, mas ela disse que... E esse processo, o juiz tinha dado... Como é que chama esse negócio de... Justiça gratuita. Gratuita. Certo. E Ela ela- não tinha condição de pagar as custas, né? Aham. Ela requereu o benefício da justiça gratuita e o juiz concedeu, Entendi. na ocasião. Tá, isso Isso. pra você. Aí ela retirou agora e ela... Não sei como é que chama. Não, ela fez no processo novamente, ela entrou com recurso dizendo que eles tinham condições de pagar os honorários Isso. dela. Nossa. E ela que ganhou incrível. esse recurso. E ela ganhou esse Ganhou. recurso? O tribunal entendeu, a advogada comprovou realmente que eles tinham condições porque eles têm bens. Certo. Então não cabe a justiça gratuita. Porque a justiça gratuita, Sônia, é só para quem não tem condições realmente de pagar claro. as custas processuais. Esses honorários eram R$500. Depois, esse processo rola Há 14 anos. 14 Em anos 14 já. anos, 500 14 anos. viraram... E começou realmente juros sobre juros. 82? A tabela do Tribunal de Justiça, né? Deus. Hoje está em R$82 mil. Que coisa louca. Agora, por que 500 que foi ela pra que tem que 82? pagar? R$82 mil. Mas por que ela tem que pagar? E não quem abriu o processo? Não, mas era uma que abriu o processo. Na ocasião, ela Minha abriu o mãe processo. queria Ah, A mãe dela abriu o para processo. dividir. Então virou uma disputa na justiça. Uma disputa é isso. de família. Entendi. Na ocasião, virou uma disputa familiar na justiça. E eles não recolheram as custas processuais, Entendi. que nem os honorários. Ela perdeu depois, porque a advogada, a parte contrária, demonstrou que eles tinham condição de pagar. Eles têm um bem imóvel, né? Entendi. Então essa é a razão da execução. Entendi. Fala. Agora você tem o bem imóvel, mas não tem dinheiro. Eu entendo, amor. Realmente, dinheiro você não tem. Isso aí tá mais que claro. Eu quero te perguntar uma coisa. Esses R$82 mil, é a advogada? Ela tem que pagar pro Os advogado? honorários da advogada. Nossa, que advogada cara da bexiga é essa? R$82 mil? É uma atualização, assim. É muito. Mas é assim, muito ela dinheiro. não perde a casa. Veja só, Sônia, eu tive a cautela, antes de vir aqui, ligar para o advogado. Por sinal, foi um colega meu de turma, é um grande profissional, ele está de parabéns, disse isso ao telefone para ele. E eu pedi, porque Esse que está antiético... cobrando 82 Não, mil? não, advogado primo dela. Tá. Dr. Edson Garcia, Tá. um grande profissional, foi meu colega meu de turma. que Eu liguei para coincidência. ele porque é antiético eu vir aqui para falar de um processo que não está sob a minha competência. Entendi. Liguei para ele, ele me informou algumas coisas. Vou lhe dizer uma coisa para vocês.
Dr. Edson fez milagre nesse processo. Ele trabalhou muito nesse processo, vem há 14 anos nesse processo. Está sob a responsabilidade dele desde 2006, que ele assumiu esse caso. Bom, ele está com todos os recursos que você possa imaginar, ele realmente não deixou o processo fracassar. Eu conversando com ele agora há pouco, ele me disse, ele retirou o processo faz alguns dias do fórum, porque ele está há 3 dias estudando esse processo para tentar um recurso, para tentar protelar mais um pouco. Talvez ele ganhe mais 3 ou 5 anos ainda. Pela capacidade jurídica dele, que eu conheço, tenho plena convicção de que ele vai realmente segurar esse processo mais um tempo. Mas não é a solução do problema. Ele vai protelar. Não esqueça que isso, cada dia que passa é uma bola de neve esse ainda, processo. Aumenta mais esses honorários. Né? Vai aumentando mais. Então, pode, quanto muito, adiar essa execução. Mas ela vai ter que pagar essa execução. Isso daqui a 2, 3 anos, ela vai pagar a execução. Eu acredito, estou convicto que o Dr. Edson vai conseguir segurar aí 3, talvez até 5 anos. E como Mas é que você vai não é a viver com essa solução. espada na cabeça? Daqui 5 anos quanto vai estar? Perfeitamente. Agora, o caminho aí seria um acordo com a advogada. Não existe. Tentou já? Não existe. Olha, Tipo, a advogada deixar para lá essa dívida porque ela não tem como Não, pagar? isso é difícil, porque a profissional trabalhou. Ela tem esse direito em receber esses Mas honorários. o que ela tem é a casa, mesmo que ela quisesse vender a casa para pagar a advogada, ela não pode. Aí a questão, a senhora já conversou com essa advogada? não, porque não há diálogo. Ela só fala com o meu advogado, com o meu primo. Ela é sobrinha da minha cunhada. Entendi. Aí já é igual Então família, ela é né? ligada à parte É da igual família. Se fosse uma advogada profissional, sem laço parentesco, É tenho mais certeza fácil que ter seria um acordo, né? um acordo. Mas envolve família, é Exatamente. complicado. Exatamente. O que eles querem, afinal, Tudo. agora? Querem receber os 80 mil reais, ela quer E depois disso vem outro processo. Porque a Que é a minha casa vida em inteira si. eu vivi com processo. mesmo? Até com processo da minha cunhada na época. Nossa, menina. Eu tinha uma cachorra, ela tentou matar a cachorra, uma coisa assim. Uma coisa assim. Bom, aquelas coisas, né? Sei. Aí todo mundo, a Xuxa, eu recolhi da rua, uma cachorra maravilhosa e tal, todo Sei. mundo, ai, abre o processo, faz lá, faz um BO, BO. E eu fico pensando, fazer BO vai dar tanto trabalho, né? Curei a cachorra, tudo bem. Sei. Ela foi na frente e fez um processo de que eu tinha ameaçado Entendi. eles de morte, por causa de uma herança, eu ia matar ela e os 2 sobrinhos. Coisa Eu séria fiquei com esse isso. processo há 5 anos, que agora eu tenho. Morreu em 2011. Sei. Aí teve audiência, eu fui com o doutor Edson, meu primo, ninguém apareceu. Quer dizer, coisa. abre o processo e some, e você aguenta. Você aguenta. E eu ainda fiquei tem que com isso até arcar com uma 2011, com aquele dívida deu fé lá, dessa. deu pé. Eu sei. É aquele... Quer dizer, toda hora eu tenho um processo. Toda hora. É problema familiar é complicado, É né? muito complicado, né, doutora Particular é Ademar? fácil resolver. Agora familiar é vai difícil. protelando cada vez mais. As O coisas- ódio parece que tem É, na Eu família. não são entendo isso. eu Por quê? paixões Eu sou madrinha profundas. de um deles, eu sou madrinha do rapaz. Sei. É Agora eu não mesmo. sei. É ganância, né? Porque quer tudo. Quer tudo Só como, falta eu, assim? né? O que eles Morreu. querem? Por exemplo, você está morando na casa, a casa Isso, é mas sua. tem mais um terreno na Mariquinha Viana, que eu pago tudo, a casa quase caiu, tive que murar a casa, porque a Defesa Civil foi lá e não sei. Eu fiz tudo. Eles não deram uma ajuda. E está liberado esse pedimos. terreno? Tá no inventário. Está no inventário do Dr. Edson. Da minha mãe, isso. Da minha mãe agora. O inventário já foi concluído. Esse inventário já está há 6 anos. Concluído ou não? Não. Ainda não. Ainda não. Então, nada anda, sabe? Não A sei. justiça é muito lenta, infelizmente. mas o né? meu- Mas não para cobrar, né? 82 Pra cobrar, mil eles são um reais. pouco rápidos, É né? um pouco mais Interessa rápido. pra É, eles, não, pra né? eles, aí. 14 anos. Quando é dinheiro Mas do olha o governo, tanto. principalmente, né? Quando o credor é o governo, né? Aí É, rápido. exatamente, aí é rápido. na Eu sei, verdade, olha, né? tinha um apartamento na praia, pequenininho, coisa pequena. Era 24 mil na época. Em 99, eu acho. Não. Acho que 2000. Eu peguei esse apartamento porque eu emprestei dinheiro, dei a parte da minha mãe, deles. Ficou, eu recebi ele em 2011. Você acredita nisso? Tá vendo? Porque era audiência. Minha mãe quase morria naquelas audiências, sabe? E eles desmente você é na tua cara, você é não sei o quê. Não consigo entender isso. Dal, deixa eu te perguntar. A casa tem 530 30 metros quadrados. Isso.
Será que se você tentasse fazer um acordo, Não. falasse, olha, fica com 100 metros, eu fico com os outros 430? Não, isso é você querer se matar. Você não existe. faria isso? Não, não existe isso. Não, mas você não Olha, faria. eu sou sozinha. Entendi. Eu já passei muita coisa. Graças a Deus, eles saíram de lá, Tá. justamente por Ah, eles causa... moravam lá? Eles moravam naquela Moravam casa lá? do fundo. Naquela do fundo. Isso, tá. que entendi. trancaram a casa, Ah. levaram a chave. Tá aqui, tô aqui, documentado, Certo. eu tenho todos os documentos. Ah, tá. Ficou 3 anos essa casa fechada, sem eu poder abrir para limpar para nada. Só lixo ficou lá dentro. Ah. Aí veio o oficial de justiça e tal, abriu, eu consegui tirar os lixos, que eu tenho até esse número do 156, que é cata-bagulho. Eles foram lá buscar ainda. Semana passada tinha um monte de bagulho lá. Que isso, Eu gente. te Por isso que a pergunto. casa deteriorou Sabe, não- também, é, fechada. 3 fechada. anos. Você tem algum imóvel liberado totalmente? Ou estão todos vinculados ao inventário? Porque agora só. Eu fiquei, olha, eles queriam. O telefone, Sônia. Mas e o telefone? Que telefone, a Júlia falou? Não existe. O telefone não existe mais, né? Ah, mas quando o seu Zé comprou, ele valia. Mas valia, não vale agora. Gente, que coisa. Fiquei com a Brasília, né, Rita? Que tá lá. Ah, eu achei tão A Brasília você não emocionante quer dar para aquilo. quitar a dívida. O que- Não, porque de repente é Você de não herança, quita é de nem um família, não é trocadinho com a verdade. hã? Brasília, né? Mas, Não veja vai só, valer R$1.000. Não, a mas Brasília, tem tem um né? imóvel liberado Eu totalmente? pago Possa vender? 100 agora pela Ah, tem um Brasília. apartamento Pois na é. praia, que é esse que eu consegui depois de 11 anos. Esse está liberado. É, Quanto é que vale esse imóvel? acho que uns 80 mil. Quase a Agora, vida né? praticamente. É 82. Você consegue, teria interesse em desfazer desse apartamento? É, dói um pouco, né? Porque, sei, né? A única coisa que eu tenho minha. Você tem um imóvel que é Só, seu. é isso, que se me jogarem na rua amanhã, eu tenho pra Não, onde se correr. Você, aí você É, aí paga, a justiça mesmo já você quer. pagando advogado, você fica vinculado com a família. Exatamente. É complicado. É meio... O inventário resolveria essa história ou não? Olha, o inventário concluído, eu acho que sim. Apesar que estão querendo se matarem realmente ali, tá? Tá. Mas Pelo que eu tô na percebo. minha, Sônia. Mas o inventário concluído, encerrado esse inventário, cada um vai pegar o seu quinhão realmente do Quer inventário. dizer, o inventário deve concluir pela venda de tudo aquilo e se Perfeitamente. Aí dividir. É venderia-se isso que eles tudo, né? querem. E faria o rateio do valor do imóvel, né? eu não sei se eu venderia, não. Então, sabe? mas a briga é essa, porque eles querem vender. Não, pelo Não? contrário. E você Pelo não con- quis vender, vendem, não é isso? Eles não vendem. Teve uma Eles ocasião... não Eles não vendem? vendem nada. Teve uma Eu consultora pensei que que te fosse Teve ao ofereceu. contrário. consultoras na época para É. comprar o imóvel. Daquela rua Copacabana é muito... Em Santana, ali perto do Afonso Schmidt. perto do cemitério. ali Isso, próximo. chora menina. Cresceu muito ali, né? Conheço bem. Até hoje eu tô assim, Sônia. A impressão que eu Você fica tenho é que morreu... amarrada. Nada, não tenho nada. Morreu minha mãe, morreu meu pai, morreu meu irmão. Eu tô aí, eles estão esperando eu morrer, entrar lá dentro e pegar tudo. Só pode ser isso. Eu deduzo isso. Entendi. Então, E a eu sua não sei, não. sensação parece isso pra você, Rita? difícil. Não, né? É Impressão? isso. É isso É mesmo. isso, na real, é isso. E agora? E a Rita que sabe, é, a Rita- é o que eu falei. Porque só ela ir, porque vai passar pro outro lado. Não Aí tem fica jeito. tudo A pra não eles, ser por que isso que eles ela não querem consiga vender. fazer um testamento, e não sei se isso Consiga, pode. não. Ela Consigo, fazer um claro. testamento e deixar para alguém ou para alguma claro. instituição, eu não sei. Isso ela Fácil. pode Pode, ela fazer. pode fazer. sim. Entendeu? Ela Mas pode se ceder. não, ela falecer, vai tudo de volta para lá. E você E acha a que é por coisa- isso que eles não querem vender, porque eles querem ficar Eu com não sei, tudo. eu A acho, impressão eu já que faria, você sabe o que tem. eu faria, Ju, por Deus? Existe esse terreno da Mariquinha que eu conheço, é grande. É dela. Tá aqui o terreno, vocês vendem, dá para vender muito bem vendido para Rita, construção. Rita, há um E tempo dava, atrás, acabou, já Mas tinha- tchau, eles não benção querem a vender, Deus. Não mas é eles eram assim, querer é. vender. É eles que não querem Não, vender. ela tempo- passar o pera um terreno pouquinho, para não. lá Mas da não é assim que Mariquinha. funciona. Eu já faço isso, logo Mas que é não para acabar funciona, logo. Rita. Tchau, Não benção, funciona, não é você assim. Não tem, Não é tem mais assim. nada. Aí teve comprador para o imóvel. Tá. Aliás, nós temos imóvel para Mariquinha Viana. Na época, acho que era 270 mil. Aí o Edson vai falar com a advogada, porque é tudo um advogado com advogada, Claro. né? Diz para ela que por esse preço eu compro a parte dela. Eu falei, você diz para ele, para o meu sobrinho, que eu aceito. Me dá minha parte, acabou. Depois ele vende por quanto ele quiser aquela casa. Até hoje nada. Nenhuma resposta. Nada. É. O governo família é complicado, viu? Sobre inventário. Quer dizer, acordo é muito difícil, difícil, aí família mesmo. Como a muito, ela você está não falando, imagina. parece Não impossível. existe o bom senso em partilha de família. Eu entrei, que é a sala que a Rita fazia ginástica, que não sei o quê. Aquela sala, Sônia, tem um... Valeu, hein? Tá inteirona até hoje. Porque naquela época não tinha plástica, Tá linda, silicone. Não, ali Tanto é que ela relutou E ali muito. ela dava aula de balé. Então, aquela sala tem uma energia Tem tão muito. forte que
quando você chega assim, e aí quando você anda pela casa, que tem a história, porque tem a história do pai, imagina, ela guarda o carro que era do Nossa, pai. aquilo ali eu gente. olhei e achei muito emocionante. Né? Aquela O carro do Brasília, pai que ela dela. tem história, aquela Brasília. A Brasília também tem história. Meu amor, até Por quê? não tinha piso, não teve. Ela já viajou comigo, É mesmo? Uma Brasília. com a Brasília, viajando. Uhum, que coisa. E ela é muito do bem, assim, tipo, a gente percebe que às vezes essas intrigas que tem entre famílias, entre até amigos, às vezes é tão fácil de repente chegar num acordo, Sei, olha, vamos resolver da sei. melhor forma, mas aí fica um de um lado que não quer, outro de um lado que não quer, e ela é muito do bem, ela é uma gracinha, assim, a forma que ela fala, ela se emociona. Foi difícil pra mim fazer a matéria, Sônia, porque assim, quando eu cheguei lá, eu quis entender a história, porque a Rita foi falar Então, comigo. é isso que eu tô tentando entender É, até agora, eu mas não então, consegui. Ela não consegue explicar direito pra Quando eu gente, fui porque ela conversar- começa a chorar e É. fica nervosa. Ai, Porque tadinha. realmente é perder uma Claro. história, né? Porque Duas, quando né? você. Tudo bem, você fica desesperada, porque você comprou uma casa ali, você vai perder, tá? Você fica desesperada. Mas é uma casa de 1 ano, 2 anos, você fica, mas Agora não é tem a uma história. Mas vida ali é toda, uma né? vida É a história dela, toda, né? não é só a A casa, história assim, da a história. vida dela, né? De pai, de mãe, de irmãos, sobrinhos que ela viu nascer ali. Não, é Então outra é coisa uma mesmo, confusão fala. muito grande. Então, é isso que... Porque, assim, de repente, quem está assistindo até fala assim, é porque é mais uma que é apegada a algum material. Não, não é. Não é material. Não, tem uma história. Foi o que eu estava Tudo. falando, que para gravar a matéria, eu primeiro quis conversar com ela, aí ela se emocionou muito, Ela aí ela tá me muito contou a emotiva história. ainda, né? Aí quando eu vi que eu não ia entender nada, eu falei, deixa eu fazer da minha forma em nome de Jesus. Que eu taco pra ti. Imaginei. Você entende Tá, melhor que porque eu. assim, a informação que eu tenho, e vocês podem me confirmar, Rita, você, Julinho, é assim, com a morte do pai ou dos pais, eu não sei, metade da casa ficaria para ela e a outra metade para o irmão. Não, a história é assim, Sônia. Com com a morte dos pais, 75% da casa era dela Tá. e 25% pro irmão. Não, mas eu acho que aí, Mas, juridicamente isso não é, procede sim, isso, sim, não. sim, sim. Teria Foi o que que eu ser, entendi. peraí, é É meio a 50-50. meio, claro. Porque era assim, o pai dela faleceu, tudo bem, aí a mãe continuou, é da mãe. Tá. O irmão dela faleceu, aí sim. Depois, aí a mãe ainda estava, mas aí teria aquele negócio de justiça que precisa fazer, dividir. Então seria Inventário, né? 75% da mãe dela, Tá. que seria 50% da mãe Claro, e os e outros 25 pra 50% cada um. dividido Pra cada entre os um. 2 filhos, que não teria mais o filho, mas seria a esposa e os filhos, né? Certo. Então ela teria 25% e a mãe 50%. A mãe veio a falecer. Então, esse 50 Virou seria 25 pra 25 cada um para cada também. um, então seria 50, Pra 50, cada um. né? Ah, entendi Eu acho agora. que é É isso. isso mesmo. E aí, por causa disso, de 50 a 50, mas que existe um passado muito grande, Sim. né? Veio um passado muito grande, muito de brigas, muito de... E o irmão faleceu, parece. É, o irmão dela faleceu. Foi depois que o irmão Foi a faleceu... partir da morte do irmão aí é aí- que veio... O que eu Porque entendi a é que metade do 75%... irmão Não, aí passa ficou para a pra- viúva ficou- e para os filhos. 70, mas então, resumindo, Pra mãe dela. 75%, deixa eu falar o que ela me disse. É. 75% da história é dela. A briga é por conta de 25%, foi isso que eu entendi, eu posso até estar errado. Tá, mas ela ela com vai certeza vai explicar pra explicar, gente, não daqui é a pouco ela verdade? tá aqui. E por causa Ah. desses 25%, que é uma longa história que já vem rolando há mais de 14 anos, quase 15, Mas é assim porque gerou a outra uma parte dívida. quer vender isso. Eu acho que é Os uma coisa mesmo 25%. assim. Eu preferia até que ela Tá. falasse, porque Aham. assim, Isso a aí gente é- é complicado, entendeu? E aí ela começa a contar a história e ao mesmo tempo ela se, não é que ela se perde, ela relembra também do passado. Então ela pensa assim, gente, e se amanhã ou depois essa sala não tá mais nessa sala? E se amanhã ou depois eu não tiver mais academia, por pior que esteja, mas tá lá, É dela. foi a academia que tem a minha história. E se não tivesse estante aqui, que é o estante que eu sentava do lado do meu pai, sabe esse Entendi. lance? Na Sim, real, tem ela coisas não lá. quer perder esse ponto de referência Da dela, família, né? Eu acho da que vida ela não dela, quer da perder família esse dela. ponto. É um documento Entendi. Porque dela. como existe, eu acho que outro bem, eu não sei direito como é Ela que... teria para onde ir.
Eu Você acho também que não, sabe, eu acho que é tem isso falar aí, com mas ela. ela não quer perder isso aí. Claro. Porque se eu até falei isso para ela e tudo, porque amanhã eu acho que eles deveriam entrar num acordo, né? Porque amanhã, se ela vier a falecer, é do outro lado Exatamente. que vai ficar. A não ser que ela em vida consiga deixar para alguém ou para alguma coisa. Certo, a não parte é? que é pela dela, parte, na por isso que eu verdade, brinco né? dizendo assim, ó, comigo não vai ter problema. Enfim, Que ela, horror. Tô deixando nada para ninguém. eu vou deixar até os Tá meus tudo cachorros, que resolvido, aí não né? vai ter problema. Deixa eu falar. O problema é que ela realmente, eu percebo que ela está mal orientada. Tá. Eu acho que, não vou te falar que isso pode virar mamão com açúcar, não é? É sério, pelo que ela falou, é sério. Então. Ela carrega esse problema de sentimento. Ela teve Mas uma hora que existe ela falou pra uma mim. dívida aí que me Isso. falaram que Mas ela tudo só pode- descobriu agora e que Isso. chega De quase a 14 90 anos. mil reais. É. É, Quase uma a dívida 90 de mil. 14 anos. E essa dívida que se não for paga, aí ela perde a casa. Isso. O outro lado também perde, Quer dizer, eu não claro. sei se ela perde, É. né? Eu acho que Vai pra que penhora, vai penhora, essas né? coisas Aí todas é e- uma... É, mas aí não é nada, não vale nada. E na né? realidade, o que acontece também é que ela, quando ela virou pra mim, teve um momento que eu até me emocionei, que ela virou pra mim e falou: Julinho, se eu não tiver, porque hoje ela tem um trabalho, ela tem uma renda, que é uma renda que gira em torno de R$1.700 a R$1.900 por mês para manter uma casa daquela, é muito pouco, dá, gente, porque a não casa dá. realmente... E outra coisa, a casa não tem 500 metros quadrados, porque quando eu acabei de fazer a matéria, eu quis pegar toda a documentação, então eu pedi para ela até IPTU, que não tinha necessidade, eu quis pegar número de processo, Sei, para me tudo, fuçar, entendeu? Aí quando eu fui olhar no IPTU, é 530 metros quadrados, aí eu virei para ela e falei: ah, mesmo. trintinha não é nada. Ela falou: trintinha não é nada? Dá pra mim. Tem gente que mora num apartamento de 45 metros quadrados. É eu verdade, desconhecia porque é eu, verdade, eu pensava é uma que 30 era esse kitnet. tapete aqui. É Eu uma não Estão entendo. vendendo agora um de 28. É Metros maior moda em quadrados. São Paulo agora, né? maior Ela tá moda. solteira, Então, E aí, separada. ela que eu falou vivo. que se ela não tivesse arrumado um emprego para trabalhar e tal, ela ia ficar louca. Ela ia cair numa depressão e ficar louca. Ela falou: olha, o que me motiva a viver é o meu trabalho. Mesmo não ganhando tanto, é o meu trabalho. E vocês nem imaginam qual é o trabalho dela. Ela vai contar hoje aqui para É vocês, verdade. mas é diferente de tudo que vocês possam imaginar da vida de uma linda chacrete. Não é qualquer tá? mulher não que faz o Não que é ela qualquer faz. Não. mulher que topa fazer o que Não. ela faz realmente. Eu vou fazer o seguinte, então, para a gente ter todas as informações completas. Vocês estão vendo as imagens da casa, só o Julinho do Carmo entrou lá, né, Julinho? Que ela deixou que entrasse, mostrasse, para vocês terem uma ideia do tamanho da casa e do tamanho do drama que ela vive nesse momento, essa altura da vida dela. Então, enquanto ela vem para cá, eu vou dar uns recadinhos aqui e aí a gente volta já para falar de um jeito completo. Ela pode explicar tudo aí pra gente, tá bom? Volto já com a Rita Cadillac, Julinho do Carmo e a linda Chacrete. Agora vamos falar de uma história que tá difícil, como eu disse para vocês, pode acontecer com muita gente, fiquem atentos no que nós vamos contar aqui, porque é uma das chacretes mais famosas do Brasil, gente, que tá para perder a sua casa, tá para ser despejada da casa, realmente é muito complicado. A Rita Cadillac tá aqui para explicar tudo pra gente, o Julinho do Carmo também, que fez a reportagem, que acompanha tudo de perto dessa triste história que você vai começar a conhecer agora. Vamos lá. Muito boa tarde, patroa. Muito boa tarde, Brasil. A história de hoje é muito delicada. Para você ter uma ideia, eu tô na frente de uma casa, olha, pega aqui, seu câmera, por gentileza, mostra fundo da casa. É uma casa que tem 500 metros quadrados. Ela é imensa. E essa casa pertence a uma ex-chacrete muito famosa, que até hoje, quando sai na rua, as pessoas pedem autógrafo, ela é super conhecida. E ela corre o risco de despejo. A qualquer momento ela pode ser despejada. Bora comigo. Pra lá tem todo aquele fundão, ó, tem uma segunda casa, inclusive, que a gente vai mostrar. Pra você ter uma ideia, patroa, lá tem uma academia de ginástica, uma academia de dança, que na época do Chacrinha, todas as chacretes, todas as coreografias do Chacrinha saíam aqui de dentro desta casa. E ela está desesperada. Vem comigo, olha só. Bom, aqui é a sala da casa. Para você ter uma ideia, ela é super conhecida. A nossa produção, olha, tampou o rosto dela por enquanto. Ela é tão conhecida que teve uma coisa que me chamou a atenção.
ela já foi namorada do Roberto Carlos. Daqui a pouquinho, o Brasil inteiro vai saber quem é esta chacrete, que está passando por uma situação extremamente delicada e que pode sim, pode perder essa casa. Vem comigo, olha, aqui a gente tem mais uma sala, seu câmera, por gentileza, mostra. Eu acho que é uma sala de apoio, um quarto de apoio, enfim. Aqui é o quarto dela, olha. Se você pegar, ó, tudo aqui tem fotos dela, olha. Muito querida pelo Chacrinha. Posso dizer que uma das mais queridas do Chacrinha. Olha, tá aqui com Chacrinha, aqui com Chacrinha. Aqui, ó, o nosso querido Calbi Peixoto, que inclusive eu amo a voz desse homem. Aqui a gente tem, ó, Chacrinha, tem várias... Olha, o que essa mulher tem de contato no meio artístico e o que essa mulher é conhecida, o Brasil inteiro vai se surpreender quando souber quem é ela. Tem até uma foto dela com o João Kleber. Olha, João Kleber boa pinta aqui, ó. Sempre foi, ainda tá bastante elegante. Olha aqui, olha. Ela novamente com o Roberto Carlos, porque o relacionamento deles era uma coisa aberta na época. Então não tinha esse negócio de namorar escondido. Então ela ia nos programas de TV com o Roberto Carlos, no programa do Chacrinha. Olha o corpo que essa mulher tinha. E naquela época não existia esse lance de malhar, silicone, não. Era genética pura mesmo. Olha que corpo maravilhoso, mostra bem seu câmera. Aqui a gente tem ela com Tony Ramos, olha. Aqui o Antônio Marcos. Aqui com minha mãe de criação, que ela era muito amiga da Dercy Gonçalves. Eu sei porque eu já vi várias vezes ela se falando por telefone. Aqui com um grande cabeleireiro, o Silvinho, que fazia todas as estrelas na época. O Grande Otelo, olha cá, ó. E por aí vai, olha. Fitas daquela época, deixa eu só mostrar aqui, olha, fitas da época, olha aqui, olha, um monte de fita da época do VHS ainda. Ela tem até aquele aparelho reprodutor aqui, ó, que dá para ver as imagens, videocassete, que eu já nem lembro o nome mais disso. E aqui, para se ter uma ideia, quando a gente abre esse armário aqui, olha, aqui embaixo, ó, tudo recordações, olha, tudo recordações de todas as fotos que ela tem. É que a gente não separou todas as fotos, porque senão se a gente fosse separar todas as fotos, a gente ia ficar aqui o dia todo. Seu câmera, pega toda a casa. Olha o tamanho disso aqui, olha. Aqui cabe mais ou menos, acho que de 6 a 7 carros, né, diretor? Aqui de 6 a 7 a gente tem mais uma parte lá que cabe mais uns 3. Só de garagem dá para 10 carros. Para se ter uma ideia, esta parte aqui, olha, não é uma casa separada não. Essa aqui era uma casa que era utilizada antes, só que por questões financeiras ela teve que desativar essa casa aqui, entendeu? Porque para manter uma casa é complicado, ainda mais do tamanho de um terreno desse. Ela teve que desativar essa casa. Aqui ela guarda esse carro como relíquia, porque era um carro que foi do pai dela há muitos anos atrás, e ela tem esse carro como uma relíquia, que ela não vai se desfazer desse carro por nada. Eu já conversei com ela. Eu queria mostrar para vocês, olha, aqui, olha, tudo essa parte aqui, vem aqui seu câmera, ó. Toda essa parte aqui, ó, tudo para lá continua a casa dela ainda, ó. Para lá continua tudo, ó. Pra cá a gente vai subir, que é uma parte muito interessante, que é uma piscina, tipo um deck. Mas é um deck que, na minha opinião, se é um deck gigante, entendeu? Sobe comigo aqui, olha. Seu câmera, por gentileza, mostra aquela parte ali, olha, que naquela janelinha ali é o quarto dela. E que tem toda aquela varanda, ó. Ela tem tudo aquilo de varanda no quarto. Esta parte é uma parte muito importante para mostrar, porque todas as chacretes, quando tinha revista, alguns programas de TV, vinham aqui, olha, fazer fotos aqui, ó. A gente percebe que um deck, uma piscina, não sei, que tem mais ou menos 1,5 m. É um deck, né, diretor? É um deck. A gente percebe que a situação aqui, ó, seu câmera, pega aqui, ó. Se eu cair não tem importância não, ó. Ó, isso aqui, qualquer movimento eu caio lá dentro. Eu pisei aqui agora, ó, ó como tá isso aqui, ó. Ó, a qualquer momento tudo isso pode cair, porque ela não tem condições financeiras de cuidar da casa. Olha essa parte aqui, ó. Isso aqui tá tudo solto, ó. Ó, se eu pegar aqui, ó, não preciso nem de muito, ó. Ó, tá tudo solto, ó, aqui, ó. Soltou, encostou, caiu. A situação realmente é muito delicada e ela está prestes a perder essa casa. Essa casa ela pode ser expulsa daqui a qualquer momento, ó. Vem comigo aqui, ó, a gente vai mostrar aqui, ó.
aqui tem essa partezinha. E é engraçado, né? A gente sente aquele astral. Eu assisti o Chacrinha, então a gente sente aquele astral da época do Chacrinha. E o terreno dela, quem pensa que acaba aqui tá enganado. Eu conversei com ela, o terreno dela vai mais ou menos até aquela árvore ali, olha, aquela segunda ali, ó. Tudo isso aqui, por mais que tenha esse muro aqui, ó, isso aqui tudo pertence a ela, ó. Isso aqui, gente, dá para montar um prédio, vocês não estão entendendo, 500 metros quadrados, dá para montar um prédio de luxo. Eu entendo de construção, não sou consultor, mas eu entendo de construção. Olha como que era o corpo desta mulher. Olha, tem coisas curiosas nessa sala que a gente coloca a mão. Isso aqui é daquelas... É cartola que chama isso, né? Aquelas cartolas que as chacretes usavam, olha, ficavam aqui. Porque aqui também ficavam algumas roupas. Porque às vezes elas tinham que ensaiar, jogar, fazer alguma coisa. Então ficava aqui cartola. Olha, para ter uma ideia, olha o aparelho de som que era na época. Que era disco de vinil, isso aqui, né? Disco de vinil, com fita cassete, não é isso? Aqui... era como os pezinhos, que até hoje existe isso aqui nas academias, né? Os pezinhos da onde que as chacretes faziam as ginásticas para manter o corpo, mas não é aquela ginástica que é hoje, era a ginástica básica. O que elas usavam? Ó, uma esteira, uma coisinha simples. Essa esteira é uma esteira muito antiga. Aqui também, ó, continua tudo isso. Ali também tem mais espelho, é espelho para tudo quanto é lado. Aqui tem esse negócio que é muito antigo, mas se usa até hoje, que para não doer o corpo, acho que é uma almofadinha, não é isso? Um negócio para pôr o corpo. Olha, ali, ó, ela comentou comigo que teve um dia que ela ficou muito chateada e ela veio aqui e pegou algumas fotos da parede, ó. E ela tirou porque ela não quer... às vezes ela quer fugir um pouco do passado quando ela se vê nesta situação. Para se ter uma ideia dessa casa, a cozinha, eu posso tanto entrar pela frente como pelos fundos. É grande mesmo. Pode ser, para quem está assistindo, pode até perceber, mas é mal distribuída, o quarto dela é um pouco pequeno, não interessa. A casa é muito grande, são 500 metros quadrados. Seu câmera, mostra novamente essa casa aqui, olha, que é uma casa que está desativada por uma questão financeira, assim, ela não tem condições de manter tudo isso. Bom, aqui eu acho que é uma área de serviço, e o que mais me chamou a atenção, a gente está falando que a casa realmente está no estado precário. Vem aqui, seu câmera, ó. Se a gente pegar, ó, essa casa aqui, ó, pega o teto dela, ó, não precisa de muito, ó, aqui, seu câmera, não precisa de muito não, essa parte aqui, ó, puxou, caiu, é até perigoso, ó. A gente percebe que as coisas são bem simples. Aqui a cozinha, ó, é bem compacta a cozinha, é tudo muito simples. A gente vê, olha, que precisa sim, ó, de alguns reparos, ó, em torneira, essas coisas todas. A gente percebe que são coisas bastante antigas. Então acho que como a gente mostrou tudo, a partir de agora, patroa, é melhor mostrar ela e a história dela, patroa, aí no estúdio. Porque eu não vou saber contar uma coisa que tem a ver com família, é muito complicado, é um baú bem fundo. Então, é com você no estúdio, patroa. Tá aí, né, gente? Situação complicada, uma tremenda propriedade, realmente enorme, como o Julinho mostrou aí para vocês. A Rita tá aqui, ensaiava lá também, Rita? Ensaiávamos. Quando a gente foi para o Rio, a gente passou a ensaiar lá durante a semana, quando entrava a bailarina nova e tudo. Sim. Era lá que tudo a gente era ensaiava. Lá. Coisa, na época da Band, não. Aí na época da Band ainda era no teatro. Certo, aí vocês ensaiavam no teatro. Quando aí o Chacrinha voltou para Globo. Aí a gente, as meninas que eram de São Paulo ensaiavam lá, as que estavam entrando, e o pessoal do Rio ensaiava no dia essa mesmo. casa para você também tá cheia de recordações. Ah, tá, porque eu, por acaso, fui vizinha dela. Ah, tá. Vocês são vizinhas até hoje? Não, tá. Eu mudei para a rua dela sem saber que eu estava na rua dela, sendo que eu ia sempre na casa dela. Que coisa louca. Olha que gozado. Vocês foram vizinhas muito tempo? Ficamos vizinhas muito tempo. Quer dizer, na real, nós somos amigas desde 78, quando ela entrou no programa. Quando ela entrou, você já era? Já estava. Eu já tinha. E aí vocês começaram uma amizade que dura até hoje? Até o dia de hoje. E você está muito chateada com essa situação toda, porque eu é séria, né? Porque não eu gosto muito dela e é uma coisa séria, né? Porque isso aí ela tem
um apego muito grande a essa casa, porque coisa da família, de mãe, de Ela pai, sempre dela. morou aí, ela mora aí É, ainda? ela mora aí, ela Bom, continua se tá pra ser morando aí. despejada é porque ela mora E aí muitos mesmo. anos, né, que isso veio. Os pais dela moraram aí? Moraram é uma casa de aí, família, assim, dos pais, de É, pai para filho, de essa pai coisa para toda? filho. E ela tem um apego muito grande, né, nessa casa, mas a confusão que se torna, por isso que eu digo, não vou ter esse problema. Porque Não vou deixar a herança. Ah, a casa ficou para ela de herança dos pais, É isso? porque ela tinha um irmão que faleceu e acabou ficando Fica sozinha para a esposa, em termos né, de do família, irmão, sei. e 2 sobrinhos, que era a Camila. A parte dele, da casa, ficou Isso. para viúva dele e para os 2 filhos. E ela, né? Mas eu acho que até agora ainda estão na pendenga. E é por causa dessa pendenga. Mas por que pendenga? Não que estava acabou. repartido e tudo bem? Nego, Alguém aí quis tem vender aí? Olha, tem uma brigaiada. É mesmo? Que judiação, E que gente. eu acho que só mesmo um advogado muito bom para poder abrir o caminho para ela. Porque senão ela vai realmente, perder a casa mesmo. Senão Ela ela tem... vai perder. Eu até quando ela me ligou, porque a gente é amiga há muitos anos. Sim. Mas a gente brinca dizendo que a gente só se procura quando está na pior. Mas é assim Não, mas mesmo, é né? assim, e amigo de amigo dessas verdade é coisas exatamente mesmo. esse, Aham. né? Não é na hora que tá bom. Claro. E ela me ligou essa semana e falou, Rita, e chorando já, desesperada, preciso da Sônia. Ai, tadinho. Aí eu falei, como assim? Eu preciso da Sônia porque eu vou perder a casa por causa disso, disso e disso. Não tenho dinheiro, não tenho advogado e eu preciso desse dinheiro. Eu falei, você sabe que se eu tivesse, eu não teria esse problema, daria para ela, não teria esse problema, mas não tenho e ela vai acabar perdendo, porque ela também não tem. Da onde também tirar, eu acho que é essa grana. Nossa A não Senhora. ser que o advogado Olha que faça situação uma mágica. complicada mesmo. Julinho, o que aconteceu no meio dessa história? Qual é o imbróglio, vamos dizer assim? Que essa casa tem uma dívida que ela tem que quitar, é isso? Não a Na casa. realidade, Não é Não a é a casa. casa. Não, a casa não. Não é a casa. É ela que tem? É a pendenga dela com a cunhada e os sobrinhos. Ah, tá. na realidade, o problema aí eu acho que não é nem o fato do dinheiro em si. É uma questão de orientação. Tá. Né? Ela está totalmente desorientada. Ela precisa de alguém que realmente a orienta, porque esses negócios de dinheiro com justiça são coisas que podem ser prorrogadas, né? Mas enfim, aí vai pode aumentando, negociar, claro, mas assim, Mas a aí dívida, aumenta, né? a dívida aí aumenta. Quando você vai saber... Mas ela, na realidade, ela está sem orientação. Mas o mais importante é que é o seguinte, quando eu cheguei na casa Da dita cuja. da famosa, porque realmente o Brasil inteiro vai ficar espantado, porque ela continua ainda, ela é lindona, muito Ela bonita, sempre né, foi Rita? linda, né? E Sempre sempre foi linda. linda. O que mais me chamou a atenção é que você sente aquele astral na casa dela da época do Chacrinha. Então, o que eu percebi nela? Eu percebi que assim, não é o fato só de perder um bem, é o fato de perder uma história. Ela perde a história familiar, ela perde a ela história perde profissional, tudo, ela perde tudo, né? porque a Esse história dela é auge que muito foi com o forte. Chacrinha. Que a Rita fazia ginástica, que não sei o quê. Aquela sala, Sônia, tem um... Valeu, hein? Tá inteirona até hoje. Porque naquela época não tinha plástica, Tá linda, silicone. Não, ali Tanto é que ela relutou E ali muito. ela dava aula de balé. Então, aquela sala tem uma energia Tem tão muito, forte muita. que quando você chega assim, e aí quando você anda pela casa, que tem a história, porque tem a história do pai, imagina, ela guarda o carro que Nossa, era do aquilo pai, ali eu gente. olhei e achei muito emocionante. Né? Aquela O carro do Brasília, pai que ela dela. tem história, aquela Brasília. A Brasília também tem história. Meu amor, até Por quê? não tinha piso, não teve. Ela já viajou comigo. É mesmo? Uma Brasília. Com a Brasília, viajando. Que coisa. E ela é muito do bem, assim, tipo, a gente percebe que às vezes essas intrigas que tem entre famílias, entre até amigos, às vezes é tão fácil de repente chegar num acordo, Sim, olha, vamos resolver da sim. melhor forma, mas aí fica um de um lado que não quer, o outro de um lado que não quer, e ela é muito do bem, ela é uma gracinha, assim, a forma que ela fala, ela se emociona. Foi difícil pra mim fazer a matéria, Sônia, porque assim, quando eu cheguei lá, eu quis entender a história, porque a Rita foi falar Então, comigo. é isso que eu tô tentando entender É, até agora, eu mas não então, consegui. Ela não consegue explicar direito pra Quando eu gente, fui porque ela conversar- começa a chorar e É. fica nervosa. Ah, Porque tadinha.
Realmente, é perder uma história, né? Porque Duas, quando né? você... tudo bem, você fica desesperada, porque você comprou uma casa ali, você vai perder, tá? Você fica desesperada. Mas é uma casa de 1 ano, 2 anos, você fica. Mas Agora não é tem a uma história. Mas vida ali toda, é uma né? vida É a história dela, toda, né? não é só a A casa, história assim, da a história. vida dela, né? De pai, de mãe, de irmãos, sobrinhos que ela viu nascer ali. A Rosemary já está aqui com a gente. Boa tarde, viu, doutora Rosemary? Ela representa a cunhada da Estrela d'Alva, da ex-Chacrete, uma das chacretes mais famosas do time do Velho Guerreiro, uma das mais famosas do Brasil. Ela vem contar esse outro lado da história. Para você entender direitinho, nós fizemos um compacto de tudo que a Dalva disse aqui no nosso programa, para aí a doutora Rosemary poder explicar ponto a ponto o lado a outra parte da família nessa história. Vamos conferir agora. Conta pra gente o que está acontecendo, porque aqui nós falamos em dívida, parece que não existe uma dívida. Começa a contar essa história pra gente do começo. Então, Sônia, é assim. No ano acho que de 2000, minha mãe já resolveu vender essa casa. Para dar a cada um a sua parte e ficar nisso. Entendi. Mas eles não aceitaram. Eles quem? Meus Seu sobrinhos, irmão? minha cunhada. É um processo em que a sua cunhada e seus 2 sobrinhos, não é? queriam A vender. viúva do seu irmão e os filhos dele, que Isso. ficaram com a parte dele quando ele faleceu, não queriam vender. Não queriam vender. Tá. Então a gente resolveu deixar o processo para lá. O processo automaticamente acho que arquivou. Tá. Morreu. A gente nem lembrava mais disso. Desistiram de vender e pronto, é isso? E deixaram para lá. Isso, exatamente. Mas acho que são 14 anos que rolou esse processo. Tá. E de repente, essa advogada deles Aham. retirou de novo esse processo, levou para o fórum e está cobrando simplesmente os honorários dela. Ai, É só os honorários dela que ela quer, 82 mil e alguma coisa. Esses honorários eram R$500. há 14 anos. 14 Em anos 14 já. anos, 500 14 anos. viraram E começou realmente juros sobre juros, 82? a tabela do Tribunal de Justiça, né? Hoje está em R$82 mil. Essa é a razão da execução. Mesmo que ela quisesse vender a casa para pagar advogado, ela não pode. Aí a questão, a senhora já conversou com essa advogada? Não, porque não há diálogo, ela só fala com o meu advogado, com o meu primo. Ela é sobrinha da minha cunhada. O que eles querem, afinal, Tudo. agora? Querem receber os R$80 mil, ela quer. E depois disso vem outro processo. Eu tinha uma cachorra, ela tentou matar a cachorra, todo mundo, ai, abre o processo, faz lá, faz um BO, BO. E eu fico pensando, fazer BO vai dar tanto trabalho, né? Curei a cachorra, tudo bem. Sim, Ela foi na frente e fez um processo de que eu tinha ameaçado. entendi. Eles de morte, por causa de uma herança, eu ia matar ela e os 2 sobrinhos. Coisa Eu séria fiquei com esse isso. processo há 5 anos, que agora eu tenho. Morreu em 2011. Sim. Aí teve audiência, eu fui com o doutor Edson, meu primo, ninguém apareceu. Quer dizer, abre o processo e some, e você aguenta. Quer dizer, toda hora eu tenho um processo. Toda hora. Eu fiquei, olha, eles queriam o telefone, Sônia. Mas e o telefone? Que telefone? A juíza falou, não existe. Telefone não existe mais, né? Ah, mas quando o seu Zé comprou, ele valia. Mas valia, não vale agora. Sim. É ganância, né? Porque quer tudo. Quer tudo Só como, falta eu, assim? né? O que eles Morou. querem? Por exemplo, você está morando na casa, a casa Isso, é mas sua. tem mais um terreno na Mariquinha Viana, que eu pago tudo, a casa quase caiu, tive que murar a casa, porque a Defesa Civil foi lá e não sei. Eu fiz tudo. Eles não deram uma ajuda. E está liberado esse pedimos. terreno? Tá no inventário. Está no inventário do Dr. Edson. Da minha mãe, isso. Da minha mãe agora. O inventário já foi concluído. Esse inventário já está há 6 anos. Concluído ou não? Não, Não. ainda não. Ainda não. Mesmo Porque- você pagando advogado, você fica vinculado com a família. Exatamente. É complicado. É meio... O inventário resolveria essa história ou não? Olha, o inventário concluído, eu acho que sim. Ai, gente, vocês viram um resumo dessa história, os principais tópicos do que a Estrela d'Alva contou aqui pra gente. E agora, a advogada da cunhada dela, desse lado da família, a doutora Rosemary Lopes Lima, que hoje está aqui conosco, vem justamente para esclarecer alguns pontos e colocar a posição da família em relação a tudo que foi falado aqui, né, doutora? Pode começar. Por onde a senhora gostaria de começar a contar essa história? Sônia, eu vejo a coisa da seguinte maneira, nós precisamos separar 2 situações aqui. Tá. A questão colocada ali com relação a despejar a Dalva da casa dela. Tá. E a outra questão é a questão familiar. Eu vou começar mais por esse assunto da questão do despejo, Tá. que é uma coisa que, Fica à vontade. que foi, a meu ver, foi o que ocasionou a vinda da Dalva para o programa. Certo.
não é uma questão de despejar a Dalva, ninguém quer despejar a Dalva, nem a família e nem ninguém. O que acontece é, uma ação de agora nós estamos na fase de execução de um processo no qual a Dalva não teve sucesso, uma ação intentada por ela, e ela, assim, vulgarmente perdeu essa ação. E então houve uma condenação em honorários. Num primeiro momento, os honorários foram arbitrados em R$500. A Dalva teve o benefício da gratuidade quando entrou com aquela declaração que tem presunção de veracidade, obteve o benefício da justiça gratuita e foi essa condenação de R$500. Acontece que o valor da causa era R$120 na época, R$120 mil na época. Certo. Então, o mínimo que deveria ter sido condenado, nesse caso, era 10%. Recorri para o tribunal, porque assim, eu conheço, sendo sobrinha da cunhada dela, eu conheço a história, eu conheço o patrimônio, eu conheço uma série de coisas. Então, eu recorri para o tribunal, obtive sucesso, porque o tribunal reformou para 10% do valor da causa. Ou seja, de 500 passou para R$12 mil. Esses R$12 mil, eles, hoje corrigidos, eles representam 82 mil, mas é de 2000 para cá. Foram 14 anos trabalhando num processo. 168 meses. Agora você transfere isso para quantos dias eu fiquei responsável por esse processo? Estou brigando por ele. Só para explicar para o público, doutora, quando você entra com uma ação contra alguém e você perde, O ônus da sucumbência. o ônus da sucumbência você vai ter que pagar. Você entendeu? Tem Então, que pagar às vezes a as pessoa entra com custas uma do ação, processo a dos pessoa dois quer lados. milhões. Só que você vai e não, você perde a ação. Aí você Quando tem que você pagar perde o advogado da outra parte, a sua parte e o do outro também. e daí, é o que pelo que eu entendi agora, porque eu assisti o programa da Estrela Dalva e ela não conseguia se explicar direito. Agora que eu estou Porque é tudo tentando. muito complicado, Então, pelo na que eu verdade, percebi, né? a senhora conquistou um direito Isso. líquido e certo. E com esse reajuste de 12 mil foi para 80 em 14 anos. Mas não dá para perdoar, não? Ela o trabalha, detalhe, ela ganha R$1.000 por mês. o detalhe disso, Sônia, é o seguinte, a gente volta nesse assunto, bom. mas eu gostaria de fazer outras abordagens Tudo para bem. você, para a gente voltar nessa questão. lá. O detalhe é que ela tinha o benefício da gratuidade, né? E com toda essa situação que ela tem patrimônio, isso é fato, ela tem patrimônio, ficou demonstrado no processo que ela não tinha esse estado de necessidade que a lei prevê Que ela não precisava da justiça gratuita, Exato, tá. não precisava da justiça gratuita. Com detalhe, a Dalva ajuizou 4 ações contra os sobrinhos. Os sobrinhos não ajuizaram nenhuma ação contra ela. Então, assim, eu cuidei de 3 ações. A última é o inventário, sei do histórico do inventário, não pude cuidar porque estava muito sobrecarregada, não cuidei desse inventário. A primeira ação foi a venda do apartamento na praia. Tá. Neste processo, ela entrou com pedido de justiça gratuita, que foi revogado no tribunal, doutor. De ofício, não foi a pedido nosso. Mas nesse processo também foi feito um acordo. Logo na primeira audiência, embora tenha havido um recurso, mas também foi feito um acordo. Nós disponibilizamos, a princípio a família ia comprar a parte dela, não, aí ela atravessou e comprou a parte da família. Então, houve um acordo, houve uma contestação, imediatamente uma composição da nossa parte. O segundo processo é exatamente esse, que ela não obteve sucesso. Houve um terceiro processo, que é a ação de reintegração de posse, que ela propôs contra a família dela, que também fizemos um acordo, já cheguei na audiência, não, vamos acabar com isso, vamos fazer um acordo. Fizemos um acordo. O quarto processo é a ação de inventário, que ela propôs também, e a família contratou um outro advogado, e também foi feito acordo já na primeira audiência. Acordo que eles estabeleceram o seguinte, que eles iriam vender o patrimônio. O juiz homologou a expedição de um alvará com prazo indeterminado para venda. Ora, quem é o responsável no processo? O responsável no processo é o inventariante. Cabia a quem pedir esse alvará? A ela. Faz 2 anos que fizeram um acordo. Ela pediu a expedição desse alvará? Não pediu, para vender. Então, assim, a família sempre quis vender. Na verdade, a família aceitou tudo que ela queria. Se ela quiser vender, vende. Se ela quiser comprar, ela compra. Se ela quiser doar, ela doa. Se ela quiser cuidar, ela cuida. A família
Depois eu vou até voltar a falar Mas parece que ela isso. não quer, mas vender a casa. Não, Parece que ela não quer. impressão que Nós não ela sabemos tem- exatamente o que ela quer. A impressão A que ela princípio tem- é venda, mas... A impressão que ela tem, que ela deixou claro aqui, é que o lado de lá fica enrolando, esperando que ela morra e possa ficar com Não, tudo, jamais. né? Jamais. Foi o que ela disse Jamais. aqui. Então, assim, só concluindo essa parte, eu vou voltar. Tá. O que acontece? Primeiro que não cabe ação de despejo, não cabe despejo numa situação como essa. O que vai esse acontecer risco ela não agora? corre. Não, o que pode acontecer agora? Se ela não pagar, eu vou prosseguir com a execução pedindo a penhora de um patrimônio dela. Então, isso pode acontecer, isso e a arrematação e tudo mais. Só que ela tem o imóvel da Mariquinha Viana, tem o imóvel na praia, né? E tem esse imóvel aí. Então, assim, é isso que pode acontecer. Despejo não, pode acontecer sim, vir uma arrematação no futuro e tudo mais. Eu, honestamente, espero que isso não aconteça, porque, independente de qualquer coisa, tenho muito respeito, muito carinho pela Dalva, por tudo que ela já foi e pelo que ela é, né? E não tem animosidade nenhuma de ninguém. De repente, acabou virando um drama, um peso na vida dela. Na verdade, está amarrada a casa, não é? E vocês vão ver de quem se trata agora. Vamos focalizar, é a querida Estrela Dalva, né? A Dalva tá aí para todo o Brasil, ninguém esquece da Dalva, assim como ninguém esquece da Rita, né? Eu acho que são as duas chacretes mais famosas e mais queridas também pelo Chacrinha, que tinha todo um xodó pelas duas, na verdade, viu? Olha, a situação é essa que vocês acabaram ouvindo, a orientação do doutor Ademar Gomes também. Antes da gente voltar nesse assunto, eu queria fazer uma fofoca com a Dalva, porque eu nunca soube dessa história de você ter namorado o Roberto Carlos. Namorei. Como é que é isso? Namorou mesmo? Mas assim, bem adolescente, né? Sei. Bem adolescente. Eu estava na Excelsior na época. Ah. E ele estava lançando... Você não era chacrete ainda? Não, não, não. Ah, não era? Era do corpo de baile da TV Excelsior. Que coisa, gente. Vitor Austin, Djalma Brasil, Lene Deiro. Sei. Dancei com todo esse povo, né? E aí, como é que vocês se conheceram? Então, ele começou a fazer, foi no show do meio-dia, com Hugo Santana. Sei. E ele estava lançando... Isso aqui em São Paulo Aqui em São mesmo? Paulo. O Splish Splash, Parei na Contramão. Tá. Então, ele cantava e eu dançava, e a gente se conheceu. Que bonitinho isso, né? O Roberto Carlos cantava, ela dançava, se conheceram. Foi muito lindo, porque ele ia me buscar no colégio. É mesmo? Ele ia me buscar no Municipal. Ele morava no Rio. Sei. Mas sempre que vinha para divulgação, ele ficava aqui uns 15, 20 dias, né? Aí a gente ia pro cinema, Que bárbaro. tomar ice cream soda, ele achava um luxo. Quer dizer, foi um namorinho normal mesmo, assim. Namoradinho. Olha, que bárbaro, namoradinho. Foi muito bonito. Namoradinho que não era do amigo, né? Que não era do amigo, era do rei mesmo, né? Que coisa. Não existia Jovem Guarda ainda com o programa, na Não, Record, ainda não. nada. Está iniciando, né? Estava iniciando. Ele estava se lançando, né? Ele estava começando a estourar isso. Que tinha aquele top pop musical da Excelsior. Sei. E aí ele Aí que cantava veio lá. o Jovem Guarda. Que também a Excelsior pegou fogo. E eu também fui para Record. Você também foi pra Record. Fui. Então, quando ele foi pra Record, você também foi? Também Vocês fui. ainda eram Foi. namorados? Foi dali que foi minando. Separando. Florindo ali o amor. Não, ali foi acabando. Vai acabando. Ele foi acabando. É porque, Sônia, eu tinha que me formar no Municipal. Certo. E ele estava no auge. No auge, Estava né? começando no É, auge, a né? partir daí não tem ia dar espaço certo. para outra coisa, a não sei. Mas uma pessoa maravilhosa. Nossa, Valeu. maravilhosa. Deixou Valeu boas muito. recordações. Quanto tempo vocês namoraram? Acho que 1 ano e meio. Tudo por aí. isso. Gente, olha que bárbaro. Ele O não rei- tinha carro. E A não gente tinha só andava nem de calhambeque ele táxi. Ou- tinha? Não. Nem não. calhambeque. Eu lembro uma época, ele comprou um Fusca. Ah, E esse Fusca, cada vez que a gente ia sair, tinha que fazer uma ligação direta. E Roberto já passou e por o isso. Roberto já passou por isso, né? Não é engraçado? Bárbara, é muito um Fusquinha engraçado azul. isso. E ia me buscar. Eu morava na 25 de março. É mesmo. Era impressionante. Aham. E ele te buscava no colégio também? No colégio. Eu estudava ali no Álvares Penteado, no Largo de São Francisco. Sei. E fazia municipal, Aham. que é embaixo do viaduto, Olha né? os dois aí, olha Ah. que lindo isso. Nessa época vocês eram namorados? Não. Já não Não. mais. Aí foi no Quando nós cassino. fomos pra Globo. Aí foi No no eu dia reencontrei, da... foi quando eu reencontrei, acho que depois de 15 anos, né? Foi nesse dia dessa foto aí que Que a você gente se reencontrou o reencontrou. Roberto depois de 15 E o anos. Chacrinha fez um escândalo, né? Ele sabia da história, Sabia, claro. sabia. Uhum, sabia. Ele queria me empurrar, aquela coisa do Chacrinha. Vai dançar Queria com te ele. empurrar pra cima do Roberto 15 Vai anos dançar com depois. ele. Eu não, Rita veio junto.
E vocês foram dançar com o Roberto? Vocês duas? Tem um quadro lá. E o Roberto. Vocês duas Tem a e o Rita, o Roberto. Chacrinha, eu e o Roberto. Olha que bárbaro isso, gente. Olha que foto linda da Dalva também, né? Olha, lindas, lindas. Tá aí, né? O rei não tinha nem calhambeque ainda, quando a Dalva namorou com ele. Maravilha isso, viu? Aqui no nosso programa tem assim milhões, milhares, né, de mensagens aqui, e o pessoal falando inclusive que bem de família é penhorável, se essa casa não pode ser penhorada para pagar os honorários do advogado, como é que é? Veja só, não é bem assim não. Existe um inventário aberto, que não está concluído ainda, é isto? Isto. Não está encerrado. Eles poderão penhorar, na verdade, não esqueça que ela tem outros imóveis. Entendi. Se ela não tivesse outros imóveis, tudo bem. Aí seria impenhorável. Seria o bem de família, seria um imóvel só. Mas só que ela tem ela outros. tem outro, então ela então- pode realmente ser penhorada. Você faz Agora- muita confusão com isso. Não entendi. Você faz- O pessoal faz muita confusão porque em pode ser relação a penhorada. isso Porque mesmo. se ela tivesse o único, ninguém penhoraria. Ninguém penhoraria, mas como ela tem outro imóvel, tem a outro casa em imóvel. si E estou pode ser impossibilitada penhorada. também de vender. Esse que é o que foi? problema. Não entendi. Estou impossibilitada de vender o outro que eu tenho. Então, Exatamente. como é que fica? Como é que você vai pagar, né, essa dívida aquilo de que eu 82 mil reais? O doutor Écio Garcia, tenho certeza que ele vai protelar isso há muito tempo. Tenho plena conhecimento. Mas daqui a pouco está o jurídica dele. dobro, de Vai 82 para aumentando. 164. Quer dizer, não é a solução. É um efeito protelatório. Exatamente, né? O que ela precisa é uma solução imediata. Se não fosse família envolvida, é lógico, venderia-se o imóvel, daria parte, né, dos herdeiros e ela ficaria com 75%. Entendi. Encerraria-se o assunto. Mas não é esse o caso. Tá, eu volto já aqui, porque o Julinho do Carmo, inclusive, quer falar da casa, né? Que o pessoal está falando, mas por que ela não reforma a casa? Você vai saber já já. Sobre o trabalho dela também, a Dalva vai falar, né, Dalva? Como é que você trabalha? É um trabalho bem difícil dela, mas vale a pena. Deixa eu vir aqui. Dalva, como é que você está vivendo? Você trabalha no quê? Abandonou o balé? Como é que tá? Eu agora sou transporte escolar, trabalho com transporte escolar. Você mesmo dirige? Dirijo. A Eu peruinha acordo da 4h40 escola? da manhã todo dia. Quê? Faço 3 períodos. 3 períodos todo dia E transportando vou a me criançada? Meu Deus, quantas horas por dia você Mas a trabalha? perua não é minha, hein? Deixa bem claro. Não é sua Não, ainda. Se fosse, você ganhava mais, Mais, né? um pouco mais. Tá. E dá pra você Mas se que manter? também eu tenho que pagar porque é um senhor, é marido de uma aluna, ex-aluna minha de ginástica, Sei. Olha que que bacana. ele combinou comigo. Eu te dou a perua e você vai trabalhar. Tá. Porque a venda, quando eu vendesse a Mariquinha Viana, esse eu imóvel. acabo de pagar ele. Mas não sai nunca, né? Esse é o Entendeu? problema, né? Esse é o problema. Enquanto isso, as coisas ficam sem Fico, solução. eu fico assim, tudo muito preso, né? Mas é que ele é uma pessoa muito boa e está aguardando ainda. E a gente vai dar um jeito. Tá, Tem com que dar. certeza, tem que dar, Tem que dar. na verdade. Quer dizer, e só o dinheiro do seu trabalho não dá para reformar aquela propriedade De imensa. jeito E o nenhum. outro lado Não, de lá nem pensa. Toda essa frente que você viu da garagem, essa entrada, é que eu gosto. Eu tenho uma amiga, Magali, ela me deu uma... Como é que chama esse negócio de você pintar? Mas como é que chama? Com pressão? Aquele Ah, compressor. a jata, aquela de coisa? pressão, Sei, de pressão. sei. Eu pintei a casa inteirinha. Você pintou sozinha? Olha, a casa entrada toda, a garagem inteirinha? toda, até lá embaixo. compressor. Compressor. Com compressor, exatamente. Passei o sábado e domingo, me diverti assim, tá tudo pintadinho. Fazendo tudo. Quer dizer, e o outro lado não se interessa em manter o patrimônio também, Vou em levando. cuidar. Eu vou levando. Você vai levando, Vou porque levando. do lado de lá não vem nada. Não. Aí, Não. mesmo sendo parte do patrimônio deles, não cuidam. Não, não nada. te ajudam também a cuidar. Complicado, viu, gente? Bom, o Julinho do Carmo e a Rita Cadillac, que hoje estão aqui com a gente, os nossos seus contatos. Arroba Rita Cadillac Real, o Instagram que é Rita Cadillac, arroba Rita Cadillac, e o telefone que é 36686081, falar com a Lurdinha, é telefone de contato. Tá. Não é um tal de ligar, Tá, eventos, é a Lurdinha, é pra apresentações. show, hein, pelo amor de Deus. Não vejo na Lurdinha, faz séculos que eu não vejo, na verdade, viu? Julinho do Carmo. Não quero deixar contato nenhum, não. Não quer trabalhar, Quero né? que Deus abençoe. Não, Sônia, assim, eu já trabalhei, fui lá, Tá, fiz meu trabalho, verdade. mostrei. Eu quero que Deus abençoe, que eles consigam resolver da melhor forma possível.
porque é tão ruim esse negócio de intriga de família, né? Exatamente, é Então muito tomara ruim que ela consiga resolver da melhor forma possível. Estou Certo. torcendo aqui. Doutor Ademar Gomes, algum Eu contato? tenho meu Facebook, quem quiser entra no meu Facebook, né? Ah, tá. O Facebook é arroba, né, doutora Ademar Gomes só. Ademar Gomes só, não tem o arroba. Dalva, a gente espera realmente que tudo se resolva. quiser, O doutor Ademar aposta muito em postergar essa grana agora. Você ganha no mínimo um tempo para que os advogados, o seu advogado, possa encontrar uma outra solução. Né? Que não seja acumular a dívida, mas realmente você se livrar dela. Diante da lei. Obrigada pela presença, querida. Obrigada a você, torcendo Sônia. por você. Valeu, Tá? valeu, Que valeu. precisar, estamos aqui, tá bom? Rita, obrigada mais uma vez a todos vocês. Super beijo. Estamos indo embora e a gente volta, né? Na próxima, não é na próxima não, no próximo dia, amanhã. Eu tô louca, eu não me dou bem com o calendário, eu tô louca. Até amanhã, 3 da tarde, com mais uma Tarde é Sua. Super beijo, gente. Tchau, tchau.